Fala galera, tudo bem? É um prazer imenso novamente estar aqui falando com você. Estou feliz assim demais com os comentários do vídeo 1. Tá sendo tudo muito legal. É um prazer que realmente que não cabe dentro de mim estar aqui passando esse conteúdo para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre os sabotadores mentais. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Daniel Moraes, eu sou coach para alta performance esportiva e tenho como missão de vida levar pessoas, tanto atletas amadores quanto atletas profissionais, a sua melhor performance. Tenho uma crença grandiosa dentro de mim que todo mundo pode superar os seus desafios e os seus limites e chegar além. Esse vídeo então nós vamos falar sobre os sabotadores mentais. Só que é importante, se você não viu o vídeo 1, assista ele primeiro, porque isso aqui é uma série e eu programei os conteúdos na sequência bonitinho. Então, esse aqui é um vídeo bom, mas se você assistiu o vídeo anterior e depois esse aqui se torna um vídeo excelente. Então a opção é sua, se você quer assistir um vídeo bom ou um vídeo excelente. Então assista o primeiro e nós damos continuidade aqui, tá ok? Outra coisa importante é que se você ainda não deixou o seu comentário sobre o que você está achando de tudo isso, se está sendo legal, se está sendo ruim, se está sendo muito bom, se você já colocou em prática, se você já teve algum resultado, ou se você ainda não entendeu nada, manda para mim, porque é importante eu saber o que você está achando e como é que está sendo para você essa semana, tá ok? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sabotadores mentais. O que são sabotadores mentais? Se você assistiu o vídeo passado, eu falei ali dos segredos para você jogar em alta performance. Então você tem que assumir a responsabilidade e você tem que, além de assumir a responsabilidade, você tem que ter uma prática deliberada, que é praticar bastante aquilo com metas, com algo palpável para você realmente setar na sua mente o que você quer. Só que aí nesse momento vai acontecer uma coisa que provavelmente já aconteceu com você, acontece comigo, acontece o tempo inteiro, que é a sua mente ela vai querer economia de energia. Lembra do vídeo passado? Aí vai acontecer uma autossabotagem. Alguma coisa vai acontecer para você não fazer aquilo que você tinha programado. Por exemplo, se você quer começar a correr, vai acordar no dia seguinte chovendo. Você vai acordar com uma dor na perna. Você vai acordar doente, vai estar gripado. Porque é a sua mente sabotadora que vai encontrar um meio de sabotar para que você não faça aquilo, para que você mantenha a economia de energia. Então, antes de tudo, você precisa ter claro, muito claro, quem são os seus sabotadores mentais. Você precisa conhecer o seu inimigo. Sabe aquela vozinha interna, aquele diálogo interno que fica brigando com você? Então, aquele é o seu maior inimigo. Esse é o jogo que você tem que vencer. O seu jogo interior. Vencer o jogo interior, ele é mais importante do que o jogo da vida real. Por quê? Porque nesse jogo, se você comandando esse jogo, não tem mais por onde você não conquistar os seus resultados. Agora você só precisa da prática deliberada para chegar aonde você deseja. Então, conhecer os seus inimigos é fundamental. Imagina você lutar contra o homem invisível. Sabe, se você dá um soco, você toma um soco do homem invisível e você tenta revidar e você não sabe onde encontrar ele. Então é isso. Se você não conhecer o seu inimigo, se você não souber quem é ele e onde ele está, você não consegue revidar. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo, você vai entender você vai conhecer o seu inimigo. Você vai conhecer quem são os seus sabotadores e como você pode controlar os seus sabotadores. Você vai perceber no vídeo que você não tem como eliminar eles. Você vai perceber que existem vários sabotadores que vão te atormentar. Mas você vai aprender algumas técnicas que já pode começar agora mesmo. Não é amanhã, não é depois, não é quando você for jogar, não. É agora mesmo. Porque os seus sabotadores estão com você o tempo todo. Principalmente aqui no esporte. Assim, no esporte ele se acentua. Algumas pessoas me perguntaram, que no vídeo passado eu falei muito sobre tênis. Porque foi a minha formação basicamente foi no tênis. Então eu comecei no tênis muito cedo. Já no final da faculdade a trabalhar com o tênis e trabalhei dando aulas de tênis muito tempo, então o tênis está no meu DNA. Porém, uma das coisas que entraram na minha vida foi a corrida. Então eu já terminei, já fiz 2 maratonas, já estou programando fazer a terceira, já estou treinando para isso. E nas corridas e no tênis, nos esportes individuais acontece muito isso. Nos esportes coletivos também acontece, eu vou falar sobre isso também. Mas é uma sabotagem no sentido de vou parar. Já deu. Vou errar. Não, agora eu não consigo mais. Olha a minha dor na perna. Você inconscientemente está criando aquilo. Quando eu terminei a primeira maratona,
eu descobri algo fantástico naquele momento. Descobri algo fantástico. Que terminar a maratona era fácil. Que terminar a maratona não era difícil. O difícil era se preparar para ela. O difícil foi o meu sabotador mental falar assim para mim, não, você não vai acordar às 5 da manhã para treinar. E eu falar assim, não, eu vou, porque quem tá no comando sou eu. Isso foi o difícil. Conhecer o meu inimigo. Na hora que eu conheci quem era o meu inimigo, eu comecei a combater ele de forma mais plausível. Eu consegui entender ele, conseguia conversar com ele, brigar com ele. Mas eu venci essa batalha. Essa batalha eu consegui vencer. Consegui correr a primeira maratona, depois consegui correr a segunda maratona. E estou em busca agora de melhorar os meus tempos. Vou buscar também o Ironman. Eu estou sempre em busca de novos desafios. Mas quando eu entendi quem eram os meus sabotadores, ficou muito mais fácil. Assim, por exemplo, como o Marcelo, que você vai ver agora no depoimento dele, de correr 5 km e foi correr uma maratona. Tem a Andrea também, que você vai ver no depoimento, que ela tinha dificuldade com atividade física, ela não conseguia emagrecer e ela conseguiu vencer, ela conseguiu também superar os seus desafios. Então não é assim, o tênis ele faz parte, mas existem outros esportes e a parte mental vai funcionar tanto para o esporte quanto para qualquer coisa que você for fazer na vida. Então fique agora com esses depoimentos e vejam mais histórias que podem te inspirar. Tenho certeza que também já aconteceu com você e eu espero que isso possa te inspirar e possa te ajudar também. Tá bom? Então vejam só esses depoimentos. Fala aí, como foi sua preparação? Qual que é o seu sentimento? Olha, a preparação foi pesada, prazerosa, dolorosa, mas está valendo a pena, muito a pena, que coisa que eu não corria 3, hoje eu vou correr 42. E qual que é a sensação? Sensação única, né? Sensação de vitória, né? Porque para todo mundo, todos os meus amigos que eu falo, eu vou correr 42, todo mundo me chama de louco. Eu tô quase acreditando que eu sou louco mesmo. Mas eu sou um louco consciente na saúde, que é o mais importante, né? E vamos lá, loucura total e que vem os 42. Tá se sentindo preparado? Preparado. Preparado fisicamente, psicologicamente estou me preparando. E Deus também vai me ajudar. Daniel aí vai estar do lado me empurrando. E eu empurrando ele e a gente vai. Vamos conseguir, vamos fechar esse objetivo aí que nós traçamos desde janeiro, né? Desde o final do ano passado. Final do ano passado. Desde Ubatuba, na verdade, 42, né? É verdade. E agora, vamos que vamos. Valeu, Marcelão. Parabéns, aí, hein, valeu, cara. Valeu mesmo. Olá, meu nome é Andréia. Acabei de participar de um processo de coaching com o Daniel. E o que eu posso dizer é que foi sensacional, assim. Eu procurei ele porque eu queria fazer um coaching de emagrecimento, acreditando que um emagrecimento que ia determinar meu sucesso profissional, minha credibilidade, ou seja, minha autoconfiança. E ele fez um processo maravilhoso, assim, comigo. Hoje, eu sei qual é a minha missão, eu tenho muito mais facilidade em lidar com os problemas diários, assim, eu faço doutorado, então tenho muito problema com grupo de pesquisa, um grupo muito grande. Hoje eu aprendi a respeitar, ou saber ouvir. Em suma, tem muita coisa para falar, mas eu acho que assim, o processo foi maravilhoso. Eu quero continuar para sempre. É outra vida. Que eu posso ir resumindo, o processo te dá outra vida. Você descobre outro jeito de pensar, você descobre que tuas crenças podem ficar lá atrás e que devem ficar lá atrás e que tá tudo aqui. Você que tem que lutar contra. Você sim determina o teu limite, você tem que se desafiar, e o coaching me ensinou muito isso. Sou muito grata, obrigada, Daniel, foi maravilhoso. Eu hoje tenho outra vida. Obrigada. Viu só que bacana? A emoção de ver o Marcelo do depoimento terminar aquela maratona. Eu tava junto com ele, foi quando eu terminei a minha primeira também. Eu pego a minha filha no colo, essa foto aqui, ó, e eu termino com ela no colo. Aquilo desperta algo que eu não conhecia em mim, talvez. Algo que foi muito além. Porque se termina,
e você olha para trás e fala assim, nossa, essa preparação valeu a pena. Tudo aquilo valeu a pena. Todas aquelas dores, todos aqueles dias que eu fiquei sem minha família, todos os dias que eu tive que acordar cedo, no frio, na chuva, não importava, valeu a pena. É uma sensação única, uma sensação de vitória. E percebe que para alguns terminar uma maratona é fácil, já terminaram várias. Para outros que nem começaram a correr ainda, parece que é uma eternidade que não vai chegar nunca. Por isso que eu falo que essa semana ela é feita para você. Ela é feita para você trazer a sua mentalidade de campeão para fora. Para você aflorar isso, porque não importa qual é o seu desafio. Não importa se é muito ou se é pouco na visão dos outros. Importa é você superar os seus limites. E nesse dia eu consegui. E isso é o que dá sentido. Isso é o que dá significado. E não é que ter terminado isso foi esplendoroso, magnífico, o maior resultado da história da maratona. Não foi, mas foi o meu. E o meu convite para você nessa semana é que você busque o seu, que você chegue lá. Tá bom? Então agora, para a gente entrar no assunto de vez, para entrar no tema, eu vou te levar lá para a tela do meu computador e vou mostrar exatamente quais são os sabotadores, se você descobrir quais são os seus sabotadores e como você pode começar a superá-los. Vamos lá? Tem uma frase de Henrique Trousseau que eu gosto bastante, que ele fala assim, a maioria dos homens vivem um sereno desespero. A coisa ela não está tão ruim, mas também não está tão boa, mas as pessoas vão levando a vida dessa maneira. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Stanford, nos anos 80 ou 90, não sei ao certo, que os cientistas queriam saber como que as pessoas ficavam felizes e o quanto elas se mantinham felizes após conquistar o resultado. Qual o grau de felicidade das pessoas que conquistam um grande resultado esportivo, ou que conquistam uma meta dentro da sua vida, como é que elas conseguem se manter? Como é que elas conseguem manter a mudança e se conseguem se manter felizes? E o que ele percebeu é que apenas 20% das pessoas se mantêm nesse estágio, conseguem se manter felizes com o resultado que obteve. A maioria das pessoas voltam para o que eles chamam de felicidade de referência, a felicidade que eles tinham antes. Isso fica muito claro com as pessoas que ganham na loteria e poucos anos depois perdem tudo o que conquistaram. Isso acontece porque existe um grande esforço mental para a gente atingir determinado resultado. Ou para a gente começar uma atividade, ou para a gente sair da nossa zona de conforto. Quando a gente sai, é natural que o nosso crítico, que o nosso sabotador entre em ação e fala assim, volta para onde você estava porque lá é mais confortável. Por isso que você vê poucas pessoas ganhando um título e se mantendo no topo. Porque eles se auto-sabotam. A autossabotagem é extremamente relevante, grande dentro do esporte, dentro da vida mesmo. Então poucas pessoas conseguem se manter. Então a felicidade ela tem aquele pico, mas ela dura muito pouco. Poucas pessoas se mantêm 5, 10, 15 minutos após o resultado, após o título, após você conseguir ir para a academia que você não conseguia ir há tanto tempo, ou que você consegue fazer a sua primeira prova, você tende a cair, porque o esforço mental para se manter é muito grande e a maioria das pessoas não quer pagar esse preço. Pagar o preço de chegar na sua melhor performance. E para você alcançar então a sua melhor performance e fazer parte desse seleto grupo de 20% das pessoas, você precisa vencer os seus sabotadores mentais. E eu vou falar agora numa apresentação rápida quem são esses sabotadores mentais, o que são eles e como vencê-los. Tá? Então o que são sabotadores mentais? Sabotadores mentais, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Inteligência Positiva. Tudo que eu vou falar aqui é a referência a esse livro. Na verdade, é uma referência de diversos autores, de diversas pessoas que estudam a inteligência positiva e o resultado, quanto isso afeta a nossa vida. Então eu peguei bastante essa referência do livro Inteligência Positiva e de alguns autores que relatam o quanto é importante você se manter positivo ao longo do seu dia. Isso nada tem a ver com pensamento positivo aleatório, e sim com pensamentos específicos que te levam a ter os seus melhores resultados. Ok? Então o que são os sabotadores mentais? São inimigos internos e disfarçados de amigos que nós encontramos dentro da nossa mente. Eles estão disfarçados ali, eles fingem ser nossos amigos, aí eles mandam de fazer determinada coisa, logo em seguida eles entram com uma crítica feroz. Então são padrões mentais e automáticos e habituais que nós fazemos sem perceber. Acontece de forma inconsciente. E se você passou pela sessão, eu já conversei bastante com você sobre o consciente e o inconsciente. Então esses sabotadores, eles atacam em você de forma inconsciente. Você acaba nem percebendo muitas vezes eles. Porque eles se disfarçam de fatores positivos, mas na verdade eles só estão te mantendo numa zona de conforto. E a questão não é se você tem ou se você não tem esses sabotadores, todos nós temos. A questão é quem são eles e como eu posso evitá-los e quanto do tempo eles me dominam. Esse é o grande segredo. Se eu conseguir dominar o seu cérebro, e nós vamos entender agora um pouco dos hemisférios cerebrais.
O cérebro ele é bem complexo, tá? Mas eu vou dividir ele direita e esquerda apenas para facilitar o entendimento. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é o lado responsável pela lógica, pelo lado racional, por nos manter vivos, é o lado da sobrevivência. A qualquer sinal de perigo, é o lado esquerdo do cérebro que ativa. Ele é extremamente importante para nós atualmente e foi importante para que a raça humana sobrevivesse. Porque ao menor sinal de perigo, ele ativava o coração para disparar mais sangue para os braços e para as pernas, para a gente brigar e para a gente fugir. Se não fosse isso, a gente teria morrido ao longo dos anos por presas, por animais ferozes e tudo mais. Então, isso nos manteve vivo. Isso é importante na infância. Na infância, quando a gente começa a andar, a gente começa a tocar nos objetos e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, isso nos mantém alerta. Então, se eu encosto em algo quente, se eu vejo algo que pode ser perigoso, eu me afasto. Isso é importante para a sobrevivência na infância. E o lado direito é o lado responsável pela criação, pela intuição, pelas emoções, pelos nossos sentidos. É o nosso lado mais criativo, é o lado mais da curiosidade, do bom humor. Esse lado é responsável por nos levar aos melhores resultados. Eu costumo dizer que é o lado que nos traz a felicidade. É o lado que faz a gente explorar mais as coisas e conhecer mais coisas. E a partir do momento que a gente conhece, desenvolve mais, explora mais, a gente começa a melhorar os nossos resultados. Mas qual desses dois lados você acredita que o ser humano hoje tem mais desenvolvido? Sim, é o lado esquerdo. E por que é o lado esquerdo? Nós nascemos com os dois lados muito parecidos. Então toda criança é criativa, brinca, explora, mas ela tem o seu medo, ela tem o seu receio, então ela se mantém viva. Então ela tem os dois lados bem equilibrados. Só que ao longo da vida, nós começamos a entrar na escola e a estudar para passar de ano, para tirar notas, senão a gente ficava de castigo, com medo de tomar bronca dos nossos pais. Nós crescemos ouvindo um monte de não dos nossos pais o tempo todo, nada era possível, nada podia, nada era possível, então a gente tinha medo de falar com os nossos pais, medo de tirar nota baixa, então a gente não estudava por prazer, por criatividade, por conhecimento, para explorar coisas novas, simplesmente era para passar de ano. Chegou na vida jovem, a gente começa a ter medo de não passar no vestibular, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo do que a sociedade vai encontrar. Depois a gente precisa de um bom casamento, depois a gente precisa perder peso para ser aceito pela sociedade, porque isso foi pré-definido. Então tudo que a gente vai agindo por medo de não conseguir. Medo de não ter um bom emprego, de não ter dinheiro, de não conseguir pagar as contas. E isso tudo foi fortalecendo o lado sabotador do nosso cérebro, o lado esquerdo. E isso foi extremamente grave, porque a gente não consegue atingir todo o nosso potencial, porque a gente enfraqueceu. Vamos entender que o nosso cérebro é um músculo, e ele precisa ser fortalecido o tempo todo. E se a gente fortalecer apenas um lado, o outro fica atrofiado. Então nós não temos o lado da criatividade, da exploração e tudo mais. E isso vai fazer a gente ter o melhor resultado na nossa vida. Só que a gente não tem ele desenvolvido. O grande lance é a gente conseguir desenvolver o nosso cérebro como um todo. Agora, existe um fator que é o quociente de inteligência positiva, que é a quantidade de tempo que você passa sendo dominado pelos seus sabotadores, a quantidade de tempo que você passa sendo dominado pelo lado sábio do seu cérebro, que é o lado direito do cérebro que faz você ter melhores resultados. Quanto do seu dia você consegue se manter positivo? E aí ele vai falar desse espiral. Você tem o número ideal, o ponto da virada da sua vida é quando você atinge o número de 75. Ou seja, 75% do tempo do seu dia você passa sendo dominado pelo lado sábio do seu cérebro. Então você consegue explorar mais, você consegue ser mais criativo, você consegue viver mais feliz, viver mais em alta performance. Os estudos comprovaram que pessoas que têm esse número acima de 75 geralmente são os que têm melhores salários, têm melhores resultados esportivos, têm melhores relacionamentos. É possível identificar, e aí teve um autor, o autor de Blink, o Mike Gladwell, que ele fala que ele consegue detectar se um casal vai dar certo ou dar errado apenas com esse número. Se um casal tem um número muito baixo, e a média dos dois é muito baixa, a tendência deles viverem brigando, se criticando, olhando sempre para o lado pior da coisa. Isso, o mesmo acontece com equipes. Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas e as 10 pessoas têm um quociente de inteligência positiva muito baixo, isso puxa para baixo. Ele fala de 75 e nesse espiral ele mostra que esse é o ponto da virada, porque quando o espiral começa, quando você chega no 75, esse espiral começa a te levar para cima. Ao passo que se você está abaixo de 75, ele te leva para baixo. Perceba na foto como ele vai te sugar para baixo. Agora acima de 75 ele te suga para cima, ele te eleva o seu potencial. Então 75% vai ser o ponto da virada que vai te levar para cima. E por que 75 e não 50? Porque os cientistas acreditam que 3 pensamentos positivos para um negativo é eficiente.
Porque se fosse de 50% seria 1 para 1. E o seu crítico interno, o seu sabotador, ele é muito forte, ele é muito potente na sua mente. Lembra? Você desenvolveu muito ele ao longo do tempo. Então é importante que seja 3 positivos para 1 negativo. Por isso que 75% é o ponto da virada. Como é que você descobre o seu? Nós vamos fazer um teste já, vou te passar um link para você fazer um teste. Ou você pode fazer o teste da seguinte maneira. Pegue durante o seu dia 10 pensamentos aleatórios e não fique pensando muito sobre eles. Apenas pegue 10 pensamentos que você teve durante o seu dia. E verifique se dos 10, quais foram positivos, quais foram neutros e quais foram negativos. E você vai começar a entender quanto do seu dia você está olhando para o lado positivo das coisas ou quanto você está apenas criticando e sendo dominado pelos seus sabotadores. Mas já a gente vai fazer um teste que vai ser ainda ficar mais claro para você. Então, apenas 20% das pessoas conseguem chegar acima de 75%. Tanto pessoas quanto equipes. Agora, a escolha vai ser sua. Do quanto você vai conseguir elevar o seu nível de consciência, o seu nível de consciente e inteligência positiva para cima de 75% e fazer parte desse rol de pessoas que são apenas 20% de pessoas. Mas para isso você precisa desenvolver a sua mente ao passo que você consiga chegar nesse número. Então, assim, vamos só tomar cuidado quando a gente fala de equipes, por exemplo, porque se você tem que fazer a média das pessoas que estão com você. A média das pessoas que você vive. Existe uma frase que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Eu acredito que um pouco por conta disso. Existem alguns neurônios espelho que faz a gente se espelhar nas pessoas que estão próximas. Por isso que às vezes a gente boceja quando vê alguém bocejando. Existem alguns neurônios que são espelho. Então vê a pessoa fazendo e a gente acaba executando também. Por isso que é importante ter pessoas próximas a você, mentores, coaches, amigos que te levem para cima. Porque se você está numa equipe e essa equipe, a média dela é baixa, a tendência é te puxar para baixo. A não ser que você tenha um cargo um cargo de chefia muito grande e o seu quociente seja muito alto, você consegue puxar as pessoas para baixo. Porque o que vai acontecer aqui é importante. Se você tem uma pessoa que está muito abaixo e você está muito acima, você provavelmente vai tentar puxar ela. Só que se ela não te acompanhar, vai chegar uma hora que essa corda, imagina que tem uma corda, que essa corda ela vai começar a se tensionar muito forte. E das duas, uma. Ou ela vai se romper e essa pessoa não vai te acompanhar. Ou se você vai fazer tanta força, você não tem mais para onde ir, essa pessoa começa a te puxar para baixo. Por isso que é importante entender esse quociente de inteligência positiva, qual que é o seu, e das pessoas que estão próximas a você, para você começar a puxá-las para cima. Só tome cuidado para não sair falando que a pessoa está levando você para baixo. É preciso entender, e não são todas as pessoas que ainda estão preparadas para entender essa mensagem. Por isso que esse vídeo, eu estou falando disso para você agora, porque você já passou por um processo mínimo comigo, já entendeu mais ou menos isso, e eu posso estar falando isso para você agora. Ok? Agora nós vamos falar dos 10 tipos de sabotadores que existem. Um deles todo mundo tem, outros 9 são individuais. Cada um vai ter um pouquinho de todos, porém existe um que ele se sobressai. O principal deles é o crítico. O crítico todo mundo tem. Ele leva constantemente você a se criticar, a criticar os outros, a criticar as situações. É mais ou menos como essa charge aí que diz: não encoste o nariz no meu dedo quando eu estiver brigando com você. É mais ou menos isso que o crítico faz com você. Não importa o que você faça, ele vai te criticar. E eu vou dar um exemplo com o chocolate agora. Eu vou sair um pouquinho do esporte, mas já eu entro no esporte novamente, você vai entender como vai fazer sentido. Existe chocolate gostoso, maravilhoso, e você entra naquela briga interna. Come ou não come o chocolate? Aí você vai lá, seu crítico vai lá e pensa o seguinte: você merece, você trabalhou o dia inteiro, tá cansado, tá com fome, você merece ter um prazer na vida. Aí você vai lá e come. Você sucumbe a um prazer imediato. Isso te dá um conforto mental, porque aquele chocolate te dá prazer no momento. Só que logo em seguida que você come, seu crítico vem falar pra você o seguinte: mas você não conseguiu manter a dieta de novo. E aí ele vai longe, né? Porque ele vai assim: você nunca consegue manter nada. Por isso que seu relacionamento tá ruim. Por isso que você não consegue aquele emprego. Por isso que você não consegue manter a sua empresa. Por isso que você tá na crise. Ele expande o problema do chocolate para um monte de coisa. Sendo que ele que mandou você comer. A briga devia ser: você mandou eu comer, agora você tá brigando porque eu comi. Essa é a briga que a gente vive. Porque agora imagina o seguinte: agora você resistiu e não comeu o chocolate. Aí ele vai virar pra você e falar assim: mas você não tem prazer na sua vida. Você não viaja, você não tira férias faz 2 anos. E começa de novo esse turbilhão de coisas na sua mente. Por quê? Porque você está sendo dominado pelo seu sabotador. E não importa o que você faça, ele vai te criticar. É a função dele. Lembra? Ele é importante para nossa vida porque ele nos mantém vivo. Só que agora você tem que dominar ele para se manter vivo, só que ser mais feliz. Alcançar o máximo do seu potencial.
Porque o ideal é você comer o chocolate e negociar com você mesmo coisas do tipo: eu vou sucumbir a esse prazer imediato por algo maior. Eu não vou comer o chocolate porque eu comi ontem, porque eu exagerei no almoço. Agora sim você está controlando você. Ou eu como chocolate, mas assim, eu estou balanceando minha alimentação, 80% dela é boa. Eu me permito comer 20% porque eu quero ter esse prazer de uma boa alimentação, de comer um chocolate, eu gosto de comer doce. Isso me satisfaz. Então ok, agora você está trocando. Entenda bem, quando a gente tem um padrão na nossa mente, e eu conversei um pouco já com vocês sobre isso, quando a gente tem um padrão na nossa mente, o nosso cérebro vai buscar sempre esse padrão. Isso não tem mais como você tirar porque está no seu inconsciente. Você precisa colocar novos padrões inteligentes, para que o seu cérebro entenda que isso também é importante para você. Senão você vai sempre sucumbir e vai estar sempre dominado pelo seu sabotador. No esporte é a mesma coisa. Imagina um tenista que saca uma vez e erra, saca a segunda vez e erra, saca a terceira vez e erra. O que o crítico dele vai falar assim? Agora você precisa acertar esse saque. Tira a força, tira a potência, só coloca a bola. Aí você vai lá e faz. Só coloca a bola e acerta o quadradinho lá. Só que logo em seguida, porque esse saque não foi eficiente, logo em seguida o seu adversário vem e mata o ponto na bola seguinte. O que o seu crítico vem e fala? Pô, mas você também sacou fraco? Mas foi você que mandou eu sacar fraco, agora você está criticando que eu saquei fraco. Exatamente, ele vai ficar brigando com você, agora você não sabe o que você faz. Porque você mudou o seu padrão para tentar algo, para tentar um conforto mental de curto prazo, em detrimento de um longo prazo que vai ser melhor para você. Porque se você continuar soltando o seu braço, você vai repetir várias vezes o mesmo movimento e isso vai melhorar o seu movimento, ou seja, vai te dar benefícios no longo prazo. Mesmo que naquele momento você perca o jogo, perca o set, perca o game. Na corrida, na atividade física é a mesma coisa. As pessoas querem acordar mais cedo, mas não conseguem. Falam, não consigo acordar mais cedo, aí briga, aí coloca o despertador às 5 da manhã para tocar. Aí o despertador toca, o que acontece na cabeça dela? Pô, mas você tá cansado, você trabalhou, você tá num projeto novo, tá chovendo, Você começa, o seu crítico entra em ação e te convence a não ir. Ele é seu amigo, lembra? Ele se disfarça de seu amigo. Aí você, não, é verdade, eu tô cansado. Aí você não vai. Aí logo que você acorda, que ele pensa, pô, mas você não foi de novo. Você nunca consegue fazer nada do que você determina. Você é uma vergonha. Só que isso é interno, é você mesmo. É o crítico o tempo todo. Eu aposto que se você você vence essa barreira e se coloca um padrão, um novo padrão. Que é, eu vou dominar a minha mente. Eu vou me colocar para acordar cedo, só que eu tenho que colocar um porquê muito forte para que isso faça sentido. Para que isso faça sentido no nosso inconsciente, para que eu comece a tornar isso um padrão na minha vida. Senão não vai funcionar. Faz sentido isso para vocês? É extremamente importante você começar a dominar o seu crítico interno. E agora nós vamos passar pelos 9 sabotadores individuais. Eu comecei pelo esquivo, que é o meu. Quando eu descobri que eu tinha o esquivo era o meu sabotador principal. Eu tinha um quociente de inteligência positiva entre 40 e 50. E descobri que o esquivo ele me dominava. O que é o esquivo? Ele se concentra no positivo e no prazeroso. Ele foge dos problemas completamente. Eu percebi que eu tinha isso nos meus relacionamentos, tanto em casa, quanto com relacionamentos amorosos, quanto no trabalho, quanto no esporte. Eu fugia de adversários difíceis para não ter que enfrentar aquilo de frente. Isso me causava um enorme problema, porque o problema ele não desaparece, ele só aumentava, mas eu fugia dele. Então o problema estava aqui, eu fugia dele para não ter que enfrentar ele. Quando eu descobri isso, meu consciente foi lá para cima, porque eu comecei a dominar isso, comecei a enfrentar. Porque eu entendia que, por mais que ele fosse meu amigo, tentando ser meu amigo, esse crítico, ele estava me prejudicando, não estava atingindo a minha melhor performance. Foi a partir do momento que eu identifiquei ele, que eu comecei a silenciar ele, que eu consegui terminar a maratona, que eu consegui abrir uma empresa, que eu consegui alavancar a minha vida. E assim funciona com todos os outros sabotadores. Ele vai te contar uma mentira que vai fazer você acreditar. Vamos ver se você... Não fique pensando qual é o seu agora, que já nós vamos fazer um teste também, para você identificar o seu. E mais do que isso, vou dar 3 exercícios que você pode eliminar de vez eles da sua vida. Vamos lá? O terceiro é o insistente. O insistente ele tem a necessidade de perfeição, ele é o perfeccionista. Ele te gera constante frustrações, porque nada vai ficar perfeito. Nada vai ser do jeito que você quer. Você depende das outras pessoas e as outras pessoas acabam não tendo a confiança de fazer, porque você vai estar sempre buscando a perfeição. E isso gera um incômodo, um estresse, tanto em você quanto nas pessoas. O quarto é o prestativo. O prestativo ele obriga você a ganhar a afeição das pessoas a todo custo. Ele elogia as pessoas, ele faz de tudo pelos outros e esquece de si próprio. Contando a mentira do que você precisa agradar os outros para ser aceito. O quinto é o hiperrealizador. Ele quer realizar tudo a todo custo.
Ele precisa mostrar para os outros que ele tem que validar as ideias dele com muita realização. Então ele deixa a família, ele deixa as coisas que são importantes para a vida dele para mostrar para os outros que ele tem sucesso realizando tudo aquilo. E ele conta a mentira para você dizendo que assim, mas você precisa trabalhar duro para você obter sucesso. Só que você precisa entender o que também é importante na sua vida. O sexto, e você deve encontrar vários desse, é a vítima. A vítima costuma dizer que é a síndrome de Hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar, tudo que eu faço vai dar errado. Ele quer que você se faça de vítima para ganhar a aceitação dos outros. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Que se faz de vítima só para querer atenção. Tá certo? Só tome cuidado para não sair agora rotulando as pessoas, tá? De novo, não é todo mundo que está preparado ainda para ouvir isso e não é todo mundo que vai entender isso de cara. Então não precise rotular as pessoas ainda. Assim, então por isso que eu não me dou bem com meu chefe, com meu sócio, com minha esposa, com meu namorado, porque ele se faz vítima. Não, calma. Todo mundo tem um pouquinho e todo mundo tem. A maioria das pessoas não sabe que tem isso, então é preciso trabalhar e paciência. O sétimo é o hiperracional, aquele que coloca razão em tudo, até nos relacionamentos. Tudo faz conta, tudo faz cálculo. Ele é taxado como frio, uma pessoa fria, porque tudo é extremamente racional com esse sabotador. O oitavo é o hipervigilante. Esse cara ele tem medo de tudo. Ele está o tempo todo com medo das coisas acontecerem. No esporte, é aquela pessoa que sente medo de sacar quando está perdendo, ou aquela pessoa que está com medo de todas as situações que pode envolver. Então eu não vou sair para correr à noite, eu não vou arriscar essa jogada porque eu posso errar. E se eu perder esse jogo? Ele está sempre com medo, está sempre vigilante para que nada dê errado. Só que o problema disso é que gera um estresse muito grande, porque você não tem controle sobre o externo. Você não tem controle sobre o que vai acontecer externamente. Você tem controle apenas com você mesmo. Tem também o inquieto, que é o nono. O inquieto é aquele que está sempre buscando novas emoções. Quer emoções diferentes, buscando coisas novas. E o problema desse, por exemplo, no esporte, é que isso tira muito foco. Se você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, então você está jogando tênis e quer fazer várias jogadas espetaculares e pensar na sua técnica e fazer uma técnica perfeita, você está inquieto com aquilo, só que você tirou o foco do que é importante. E quando você tira o foco do que é importante, você não consegue realizar de forma certa, com maestria. Então, simplesmente, foque no que vai dar resultado. Só que o inquieto diz para você o seguinte, ele conta a seguinte mentira. Você precisa pensar em várias coisas para você ter um melhor aproveitamento. E você acredita nele e vai tentar fazer dessa maneira. Aí não consegue, que ele vem e te critica de novo. Então, foco para você manter as coisas no lugar que devem ficar. O décimo é o controlador. O controlador é aquele cara que tem obsessão por estar controlado por tudo. Tudo tem que ser do jeito dele. Tem que ser como ele pensou. Ele tem dificuldade de delegar porque ninguém vai fazer como ele faz. E o problema disso é que, de novo, você não tem controle sobre o externo. Você só tem controle sobre você mesmo. Isso gera muita frustração, né? Porque você não controla a chuva, você não controla o seu adversário, você não controla o vento, você não controla as pessoas gritando, você não controla isso, você só controla o seu interior. Então esses são os 10 sabotadores que existem na sua mente. Esses são do lado esquerdo, esses são os lados sobrevivente. Em contrapartida existe o sábio. E eu gosto muito desse desenho do Pink Cérebro. Porque não importa o que aconteça, no final do desenho, o Pink pergunta para o cérebro: o que faremos amanhã? E o cérebro invariavelmente fala assim: eu não sei o que nós faremos amanhã. Eu sei que nós vamos fazer de novo o mesmo que nós fizemos hoje. Nós vamos tentar conquistar o mundo. A grande questão desse desenho é, não importa o que aconteça, ou o que vai acontecer, se vai dar resultado ou se não vai dar resultado. Porque o que aconteceu já está no passado. O que vai acontecer está num futuro distante que eu não tenho controle. Eu só tenho controle do que eu vou fazer amanhã, que é tentar novamente. E eu vou até conquistar. Ele consegue controlar o sabotador interno dele reclamando que deu errado, ou reclamando que não vai dar certo de novo. Ele simplesmente vai e vai tentar de novo. Esse é o nosso sábio. E é no sábio que está o nosso grande, onde estão os nossos aprendizados, os maiores ensinamentos, a nossa inteligência maior, os nossos melhores momentos estão ali. Nós só precisamos deixar que ele floresça. Então agora existem 3 estratégias para a gente superar os nossos sabotadores. A primeira delas é enfraquecer os sabotadores. Como é que a gente enfraquece o sabotador? A gente primeiro precisa identificar ele, observar, analisar e conversar com ele, bater um papo. Entenda que ele agora é uma pessoa. Você vai enfraquecer ele, você vai conseguir bloquear ele na hora que ele aparecer. Primeiro você precisa identificar o que está acontecendo. Lembra, ele forja ser seu amigo.
Então, faça uma pergunta sempre que você tiver dúvidas sobre o que fazer. Será que não existe outra maneira de ser feito isso? Ao se questionar, você vai começar a olhar pelo outro lado. Quando você olha pelo outro lado, você enfraquece a sua vozinha interna, porque ela você está vendo por outra perspectiva. Então você começou a explorar mais, você começa a enxergar as coisas por um outro lado, você começa a enfraquecer o seu sabotador. Então o primeiro passo é identifica ele, conversa com ele, coloca ele no lugar dele. Na hora que ele aparecer, fala assim, não, quem manda sou eu. Assuma a responsabilidade. O grande lance da atividade física, da vida, é a gente ser o protagonista do que vai acontecer. Nós somos responsáveis por dar certo e por dar errado. A partir desse momento, você começa a dominar o que está acontecendo com você. O segundo é fortalecer o seu sábio. Existem 5 poderes que o sábio tem, que é de empatia, exploração, inovação, navegação e ativação. Toda vez que a gente explora mais, que a gente navega mais, que a gente ativa as coisas, que a gente entra em ação, a gente está fortalecendo o lado sábio do nosso cérebro. Porque isso faz com que a gente comece a enxergar coisas por diferentes pontos de vista e formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, eu tenho um problema para ganhar um jogo de tênis e eu não consigo encontrar, vivo repetindo que meu adversário é melhor do que eu e que eu nunca vou conseguir ganhar dele. Será? Primeira pergunta, será? Identifique o seu sabotador, quem ele está falando isso com você. E a partir do segundo momento você vai fortalecer o seu sábio, explorando mais, tentando outras alternativas para você ver que existe saída. O terceiro exercício é fortalecer os músculos do seu cérebro. E aí entra um fator bem importante, que é lembrar que o cérebro é um músculo, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser desenvolvido. Então, o tempo todo você precisa desenvolver o seu lado direito do cérebro. E como é que a gente faz isso? Com os nossos sentidos. Basicamente, com lembra que as sensações estão do nosso lado direito? Então a gente precisa o tempo todo lembrar das nossas sensações. E a gente consegue fazer isso o dia inteiro. Tato, olfato, paladar. Então quando a gente está comendo, quando a gente faz uma meditação, sentindo a textura dos nossos dedos. Por isso que é extremamente importante a prática esportiva, o esporte, tomar banho, correr, desenhar, criar. Porque nesse momento nós estamos aguçando os nossos sentidos. Quando a água cai, a gente sente ela no nosso corpo. Quando a gente pratica o esporte, que a gente respira mais, a gente presta atenção na nossa respiração. Tudo isso faz a gente desenvolver os músculos do nosso lado direito do cérebro. Ou seja, a gente desenvolve mais o lado sábio. Por isso que nós temos boas ideias quando corre, quando toma banho, quando está praticando esporte. Por isso que parece que seu dia é melhor. Não é que parece, ele é melhor porque o seu lado mais criativo, que vai te trazer mais felicidade, conseguiu se desenvolver mais naquele dia. Por isso que seu dia é melhor. Por isso que é importante você vencer os seus sabotadores e ter mais felicidade durante o seu dia. Bacana que você esteja aqui comigo. Gostou dos sabotadores? O que você vai fazer agora você vai clicar no botão aqui abaixo, tem um botão aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, provavelmente eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você está no site, você vai clicar no botão, tem um botão aqui abaixo, que você vai ser direcionado para o teste. Você vai fazer um teste, são 2 testes. Um dos testes você vai medir quais são os seus sabotadores mentais, você vai descobrir qual que é o seu principal. E você vai descobrir qual que é o seu quociente de inteligência positiva. Quanto do seu dia você está sendo dominado pelo sabotador, ou quanto do seu dia você está sendo dominado pelos seus pensamentos positivos. Ok? Pelo seu pensamento de campeão. Quanto a sua mente do campeão está sendo desenvolvida. Então, é esse número que você vai ter nesses 2 testes. Como é que você vai melhorar depois disso? Aí os 3 exercícios que eu falei no vídeo vai te ajudar a aumentar esse número gradativamente e começar a controlar esse seu sabotador principal. Mas você identificar ele, você vai perceber o quanto isso é rico. O quanto você identificar qual é o seu sabotador, o quanto isso é rico. Você vai perceber várias vezes, em várias situações, o quanto ele já apareceu, o quanto ele te atrapalhou, o quanto você poderia ter feito diferente. Ele parecia seu amigo, mas ele te ferrou, não é mesmo? Então agora você já sabe, agora você vai saber quem é ele e vai começar a controlar. Então já me alonguei demais novamente, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha curtido, aprendido e principalmente, gente, coloca em prática. A prática que manda. E na dúvida, prática. É isso que manda, é isso que traz o resultado. É isso que faz o seu resultado mudar, é isso que faz você ter a melhor performance. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Ainda temos o nosso vídeo número 3 chegando na sexta-feira. Não percam por nada. E na terça-feira, no dia 3 de julho, não perca a nossa aula ao vivo. Porque na aula ao vivo,
Aí você vai descobrir como. Eu tô falando que é um míssil teleguiado. Um míssil teleguiado para você conseguir os seus resultados. Você vai passar pelos 7 passos que você precisa fazer para chegar lá. E mais, eu vou dar uma avaliação. Você vai criar uma avaliação sua para você entender o que você precisa fazer, quais pontos você precisa mexer para chegar lá. Você vai ver que é um negócio surreal, é sensacional. Ok? Então, dia 3, terça-feira, às 20 horas, tem uma aula ao vivo. E outra, vão ter coisas excepcionais. Se eu sou você, não perderia por nada. No dia 3, às 20 horas, ao vivo. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Você receber por e-mail, pelo WhatsApp. Vocês vão receber de alguma maneira esse link para a aula ao vivo, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e vamos juntos superar todos os nossos desafios e nossos limites. E até lá.